Reforma tributária para bares e restaurantes. Meu nome é Mariana Boaventura, seja bem-vindo ao canal Roma Contabilidade e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre quais os impactos da reforma tributária para o segmento de bares e restaurantes. Vem comigo! Então, galera, a gente sabe que a reforma tributária tem sido um assunto bastante discutido na roda de qualquer tipo de empresário. Não só o empresário, mas também a gente quer saber como é que vai afetar o consumidor final e por aí vai. Mas a gente vai começar a discutir um pouquinho aqui sobre o impacto da reforma tributária em alguns segmentos de empresa. E aí a gente resolveu conversar sobre bares e restaurantes. Se você não se inscreveu ainda no canal, não esquece de se inscrever aqui. Já deixa o seu joinha para que a gente possa aí impulsionar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como é que funciona os bares e os restaurantes. Dentro de todo restaurante, de qualquer bar, a gente tem o processo de transformação das matérias-primas para a confecção dos pratos, né? Sejam petiscos, sejam pratos principais, seja lá o que for. A gente vai ter aí uma gama de possibilidades com as matérias-primas em que sofrerão ajustes de acordo com o que será aprovado na reforma tributária e posteriormente modulado pelos estados. Um dos principais pontos que vai sofrer alteração, né, de acordo com o que for aprovado do texto da reforma tributária são os produtos que sofrerão isenção dos impostos ou redução ou algum tipo de benefício. Dentre eles a gente tem aí alguns produtos alimentícios que vão lá compor a matéria-prima da confecção dos produtos de bares e restaurantes. E aí a gente precisa se atentar como é que isso vai funcionar. A gente não sabe ainda a particularidade de cada estado, como é que vai ser a modulação. Mas aí a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre o processo de bar e restaurante, sabendo que eles fazem a transformação desses produtos que terão algum tipo de modificação através da reforma tributária. Uma observação importante, já que a gente está aqui discutindo sobre tributos, a gente tem que entender que os tributos compõem o custo dos produtos, não só dos produtos, dos serviços, seja lá qual tipo de empresa for. A gente vai ter aí os produtos, se for empresa do Simples Nacional, a gente vai ter um faturamento e a tributação em cima desse faturamento. E aí a gente não sabe ainda como é que as empresas do Simples Nacional, por exemplo, serão afetadas, né? Já que dentro do Simples Nacional a gente tem uma cumulatividade de impostos, a gente tributa em cima do faturamento bruto, tá? Então aí as empresas do segmento de bares e restaurantes geralmente são tributadas pelo Simples Nacional. Vai depender muito do porte e do planejamento tributário que aquele contador, né, resolveu fazer para aquele tipo de empresa. E aí a gente tem que se atentar como que essa reforma tributária vai impactar nos meus custos. A gente vai ter que analisar minuciosamente o processo produtivo, o processo operacional dos bares e restaurantes, onde a gente vai ter a aquisição de matéria-prima, a sua transformação e a sua venda, que vai ser um produto completamente diferente daquele que foi adquirido lá no início para sofrer o processo de transformação. Além disso, a gente sabe também que tem folha de pagamentos, taxas e demais custos que deverão ser englobados ali no meu custo dos produtos vendidos, os custos finais dos meus produtos. E aí a gente precisa ter bastante atenção. Se a gente já falava lá sobre essa mensuração e essa organização do processo produtivo para entender o custo do meu produto, com a reforma tributária a gente vai ter que investir em novas sistemáticas de apuração desse custo. E aí a gente vai ter que analisar muito bem os produtos que terão, né, algum tipo de benefício, algum tipo de redução ou até mesmo algum ajuste para mais do seu processo de tributação. O processo de tributação começa desde a aquisição até a venda
da mercadoria, que no caso aqui a gente está tratando de produtos que são vendidos, os pratos, né? Ou até mesmo bebidas que sejam alcoólicas ou não alcoólicas dentro de bares e restaurantes. A gente vai ter aí particularidades em todo esse processo. Então, um bar e um restaurante, gente, não é tão simples quanto a gente pensa. Muitas vezes a gente está pensando como consumidor final e esquece que tem todo esse processo de produção. Quando a gente passa para olhar para a nossa empresa de forma que a gente entende desde o início do ciclo operacional até a venda final e o recebimento daquele serviço ou daquele produto que foi vendido, a gente vai entender perfeitamente onde a gente vai alocar cada um dos custos, cada um dos tributos que a gente vai entender que compõem o custo da mercadoria, o custo administrativo, as despesas administrativas, perdão. A gente trata aqui na contabilidade custo e despesas de forma diferente. E aí a gente precisa ter bastante atenção com relação a isso. Lembrando que, com relação às questões trabalhistas, a gente ainda não tem nenhuma previsão de alteração dentro da reforma tributária que seguiu para aprovação do Senado. E aí a gente vai ter posteriormente, tratando-se de mercadorias e de serviços, as modulações dos estados e dos municípios, de como é que vai ser alterada a questão da tributação dos produtos e das atividades. A gente está olhando aqui não somente para os produtos, mas também para as atividades. Vou citar um exemplo aqui. A Arruma Contabilidade está dentro do estado da Bahia, né? Sediada aqui na cidade de Feira de Santana. E a gente sabe que no estado da Bahia, o governo da Cefaz traz alguns benefícios fiscais para bares e restaurantes, como a redução, por exemplo, do ICMS, né, para as empresas daí do regime de conta corrente. Aí a gente precisa observar que não vai ser somente os produtos, mas também os segmentos que sofrerão algumas alterações, visto que a gente tem a parte do processo operacional de cada um desses segmentos. Bares, restaurantes, atacadistas, distribuidoras de alimentos e bebidas, etc. Então a gente vai possivelmente ter algumas alterações nos benefícios fiscais já vigentes e em algumas particularidades que estão relacionadas a cada estado. Então a gente precisa entender que todo o processo da reforma tributária vai envolver não somente produtos, como também a parte dos serviços, a parte dos segmentos, das atividades inerentes, né, ao processo de venda e revenda de produtos que vão ser influenciados com a redução, aumento ou ajustes aí pós-reforma tributária. Tratar sobre reforma tributária, a gente sabe que aí dá pano para manga, bastante discussão que dá para a gente fazer, tratando-se da reforma tributária e quais as possibilidades de impacto dentro do nosso comércio, serviço e indústria. E aí a gente vai trazer outros assuntos que serão temas de outros vídeos. Se você ainda não deixou o seu like, não esquece de deixar aqui o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para que a gente consiga gerar mais e mais discussões sobre a reforma tributária e os impactos no dia a dia de qualquer empresário. Meu nome é Marina Boaventura, esse foi o vídeo de hoje e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!